A minha infância sempre foi marcada pelo trabalho do meu pai, da minha mãe, que sempre o ajudou, né? E meu pai é ainda agricultor, sempre trabalhou com arroz. Meu pai foi funcionário público da Justiça Estadual e minha mãe professora. A gente tinha essa questão da instabilidade, da questão financeira, depender da colheita para saber se seria uma época de fartura ou uma época de escassez. Então a gente tinha essa dificuldade e essa instabilidade sempre me marcou. Também porque eles se casaram muito jovens, eles foram pais jovens, né? Se casaram jovens, foram pais jovens e tinham as dificuldades de todo casal imaturo. E a gente presenciou isso e quando eu tinha lá pelos 12 anos, eles se divorciaram. E isso me marcou profundamente, naturalmente, porque eu estava ali no começo da adolescência e tinha aquela instabilidade financeira foi ainda mais acentuada, a instabilidade emocional, a carga emocional de um divórcio é muito pesado para a família toda. Pratico esporte desde os 5 anos de idade, comecei a fazer ginástica rítmica, né? Treinava manhã, tarde e noite, em época de competição, chegava a treinar das 9 da manhã às 10 da noite. Lá eu aprendi a importância de competir, de perder e a disciplina. Me formei, né, no ensino médio e precisava fazer a escolha profissional da faculdade. Precisava ter uma segurança e perto de casa, com um bom custo-benefício, com uma faculdade de qualidade, que me daria uma estabilidade, eu só tinha uma opção. E assim, a minha família tem um histórico, né, de advogados, então era um caminho até óbvio a ser seguido. Entrei na faculdade logo que saí da escola. No segundo ano, comecei a fazer estágio na ouvidoria do município, né, ter contato com as primeiras pessoas. Tinha em mente que sinônimo de sucesso era concurso público e, assim, resolvi fazer a faculdade de Direito com incentivo dos meus pais, a princípio buscando o concurso público. E buscando a estabilidade que eu nunca tive, eu pensei em fazer o curso de Direito porque eu poderia fazer o concurso público e nada mais estável do que um concurso público, que é o grande mito ali dos universitários de Direito. Entrei na faculdade, no primeira semana de faculdade, já comecei a estagiar, comecei a me inserir naquele meio por 2 razões, né? Primeiro que eu precisava, né? Financeiramente era uma coisa que significava para mim e eu precisava validar tudo aquilo que eu tinha pensado, né? De construir realmente alguma coisa sólida e aprender e querer cada vez mais. Vivendo no meio do esporte, né, como eu sempre nunca parei, no terceiro ano da faculdade surgiu uma oportunidade inesperada através da capoeira, que não era minha habilidade. Surgiu a oportunidade de eu estar indo para a Turquia. A princípio eu falei, loucura, descartei, jamais, né? Imagino que meus pais iam pensar disso. A técnica lá entrou em contato comigo novamente, você não conseguiria mesmo vir para a Turquia? Eu falei, é um sinal, é para eu ir. Fiz a loucura, o desespero dos meus pais, eu tranquei a faculdade e mergulhei nessa aventura. Fiquei lá por 6 meses para viver essa experiência, foi sensacional. Eu convivi com pessoas totalmente diferentes de mim, aprendi a me adaptar no local, conheci uma cultura diferente, foi espetacular, né? Hoje, o que parecia ser uma loucura, hoje eu vejo que foi essencial para o meu crescimento pessoal. Trabalhei durante os 5 anos de faculdade e assim que eu me formei, imediatamente também me matriculei num curso preparatório para concursos públicos, então eu acho que eu fiz 6 anos de faculdade, né? Porque esse ano que se seguiu, eu estudei muito, muito, muito. Só que eu percebi que eu ia depender de outras questões, né, que não estavam ali na minha ingerência. Eu ia precisar esperar abrir um concurso, eu ia precisar esperar o tempo de experiência jurídica, eu ia
precisar esperar a aprovação de uma banca. Então, tudo isso começou a afetar a minha saúde mental mesmo. Eu comecei a ver que tinham muitas incertezas também naquele caminho do concurso. E eu não queria perder tempo. Eu precisava, eu mesma, construir aquela estabilidade que eu tanto sonhei. Então, eu comecei a advogar. Eu já tinha conhecimento, eu já tinha até uma cartela de clientes ali. Então, eu tinha todas as possibilidades. Só que eu não queria fazer isso sozinha. Voltei da Turquia no terceiro ano, né? Fiz o concurso daí para o Ministério Público Estadual. Passei no concurso, comecei a atuar e fiquei atuando na promotoria de justiça até o final da faculdade. Muito embora não lidasse com o direito empresarial, acabei optando porque eu já me dava bem com a matéria e optei para fazer a prova da OAB no direito empresarial. Não era o que eu atuava, mas eu me identificava com a matéria. Passei na OAB logo no 5º ano de faculdade. Assim que eu saí, né, já estava com a carteira da OAB na mão, me formei. É aquela pergunta que sempre surge, né? E agora? Não tinha coragem para abrir o meu próprio escritório, não me sentia preparada para isso, mas tinha a necessidade de trabalhar. Precisava trabalhar. Aí eu consegui um trabalho em São José dos Campos, num escritório lá que também estava começando. Ia e voltava todos os dias, acordava às 4 da manhã e voltava às 20 da noite, né? Um dia, na corrida, o técnico olhou para mim e falou: Dênis, você parece estar tão cansada. Realmente, eu estava exausta. Aí ele falou que tinha um aluno dele que era um executivo, né, dono de uma multinacional, que estava procurando uma secretária executiva. E ele já tinha feito várias entrevistas e não estava encontrando ninguém. Fiz a entrevista, acabei sendo chamada e foi aí que eu comecei a ter contato com o mundo empresarial. Eu tentava de todas as formas aprender alguma coisa, ver a dinâmica empresarial, me infiltrava em todos os setores para tirar o máximo daquilo. Mesmo estando lá, gostando do mundo empresarial, não era o que me preenchia, porque eu queria atuar. Aí, em uma reunião, um dos advogados terceirizados, ele notou que eu tinha técnica jurídica. Aí, no final da reunião, ele me chamou e falou: por que você está aqui? Você é advogada. Por que você está atuando como secretária? E era exatamente essa pergunta que matava na minha cabeça. Aí ele olhou para mim e falou: quando você tomar coragem, você me procura que você tem uma vaga no escritório. Aquilo ficou na minha cabeça. E tinha medo, né? Porque eu ganhava bem, né? Tinha chances de crescer lá também na empresa. Mas a questão de não é a minha área de atuação me incomodava. Fiquei muito na dúvida, vou, não vou, vou, não vou, até que eu pedi a demissão e aceitei, mesmo ganhando bem menos do que eu ganhava na empresa. Hoje, com maturidade, também eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz para a minha vida. Apesar de financeiramente eu não ganhar, nesse lugar me preenchia. Eu trabalhava com o que eu gostava. Eu comecei a atuar para empresas, né? Sair de ser aquela assistente para efetivamente atuar. Atuava em processo, conhecia a prática trabalhista, a prática empresarial, tinha contato com vários setores, ramos do mercado também, né? E foi aí que foi a minha paixão, descobrir. O que eu amo fazer é trabalhar para a empresa, é atuar para a empresa, é defender empresas. E lá eu comecei a notar, logo lá eu comecei a notar que muitas das ações poderiam ser evitadas com uma orientação jurídica preventiva. A gente sai da faculdade com a ideia do direito do trabalho somente para empregados. E eu tinha uma visão diferente. Eu queria tirar o melhor do direito do trabalho visando o bem das empresas. E comecei a notar, atuando no judiciário, as recorrentes ações, o que eu poderia fazer para evitar. Ou, se tivesse ações, a gente estava preparado para enfrentar. Mas chegou um momento, né,
que eu queria uma maior estabilidade financeira, porque também lá minha rotina era maluca. Como a gente atuava para muitas empresas, eu não parava, eu estava fazendo audiência em São Paulo, voltava a fazer audiência em São José, fazer audiência no Rio, então também não parava. Estava crescendo, já estava pensando em casar, queria ter uma estabilidade maior. Só que medo, né, de como eu vou abrir o meu escritório, e se não vier nenhum cliente, não era o medo do trabalho em si, porque eu já tinha segurança e certeza que eu tinha competência no que eu fazia, eu tinha segurança no meu trabalho, eu sabia o que eu estava fazendo, mas o meu medo era da ociosidade e se não vier clientes. Eu sabia que eu, com a ajuda, né, com o apoio de outra pessoa, eu poderia chegar muito mais longe. E foi aí que eu pensei na Dênia, que é uma amiga desde a faculdade, que a gente tem características muito complementares, somos muito diferentes e isso tem o seu valor, né? Porque a gente consegue realmente abranger muitas características que são fundamentais para o sucesso do cliente. A Valéria já estava atuando na área da família e como aqui na região as empresas geralmente são de pequeno, médio porte, a gente tem muito contato com o dono da empresa, né? CPF, CNPJ. Ela cuidava da questão familiar dele e surgiu uma questão trabalhista. E foi aí que ela lembrou de mim. Ela entrou em contato comigo e colocou aquela luzinha, vamos montar um escritório. Eu a chamei, falei que eu tinha essa ideia, que eu queria fazer, que eu já tinha clientes, que ela podia confiar que ia dar certo, e assim foi feito. A gente fundou o escritório, sempre foi muito, muito bem sucedidas, a gente sempre tratou os clientes com muito respeito, com muito carinho, com dedicação mesmo. E eu acho que isso fez a diferença. E isso fez com que o sucesso do escritório, o sucesso da parceria fosse tão significativo. Eu quero passar para os meus filhos ser exemplo. Aí eu choro. Falar deles eu choro. E eu busco ser exemplo para eles, como mulher, como mãe e ainda como esportista, né? Que eu ainda sou corredora de longas distâncias. Então hoje o meu foco é doar para as pessoas que eu trabalho, para ainda buscar a admiração de quem mais importa, que é a minha família. Basicamente, a gente trabalha com empresas de pequeno e médio porte. A gente cuida do CPF da pessoa e do CNPJ. A gente busca ter soluções inteligentes para evitar o judiciário. A gente busca cercar todos os riscos jurídicos possíveis de uma empresa para que ela não tenha problemas no futuro. A gente fala que a Dênia busca muito o hoje e eu busco muito dar longevidade para essa empresa. A gente busca fazer com que ela possa passar de gerações em gerações com o menor risco, menor conflito, menor custo possível e fazer com que ela se perpetue mesmo no tempo, né? Que seja sólida e sólida também nas relações atuais, né? Nas relações trabalhistas, nos contratos, nas questões com os próprios clientes. Então, a gente busca muito estar próximo do cliente, ser um braço mesmo para auxiliar o cliente nessas questões mais doloridas, eu acho que é do empreendedor, né? As questões jurídicas, elas realmente são problemáticas. O diferencial do Freitas & Zangrandi é essa questão da empatia, de estar junto com o cliente, de ter essas empresas de pequeno, médio porte, o CPF da pessoa, do empresário, cuidado por nós. Então a gente, embora às vezes o cliente nem tenha tantos problemas, mas ele fica, eles fazem questão de estar com a gente pela segurança que a gente dá para eles, para a família deles, para a empresa deles, para a sucessão deles. E isso é muito bacana, porque mais do que clientes a gente faz amigos aqui.